Um helicóptero moderno, um bom piloto, um astro do basquete e o tempo não tão bom. O que aconteceu no acidente com Kobe Bryant? Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Kobe Bean Bryant nasceu na Filadélfia em 1978 e nos anos 2000 foi uma estrela do basquete mundial. Em 20 anos de carreira jogando pelo Los Angeles Lakers, ele ganhou 5 campeonatos da NBA, sendo 3 em seguida. E ao lado de outra lenda, Shaquille O'Neal, ele foi o jogador com o maior número de participações do All-Star Game, jogando 18 vezes. Ele foi eleito 15 vezes como membro da equipe ideal da NBA, 12 vezes como membro da All-Defensive Team e foi jogador mais valioso em 2008. O Black Mamba, que era o apelido dele, quebrou vários recordes da NBA e foi ganhador de 2 ouros olímpicos jogando pela seleção americana até se aposentar em abril de 2016, tendo marcado um total de 33 mil pontos. Pouquinho mais que isso. Desde que se aposentou, o Bryant se dedicou ao desenvolvimento atlético de sua filha de 13 anos, a Gianna. Ele criou um time de basquete, o Team Mamba, e com ele mesmo como treinador, e recrutou um grupo de meninas da 8ª série de todo o condado de Orange para jogar com ela. No dia 26 de janeiro de 2020, o Kobe e a sua filha chegaram às 9 horas da manhã no John Wayne Airport, de onde eles seguiriam para a Mamba Sports Academy, que fica em Thousand Oaks, para um torneio de basquete dessa liga itinerante. 2 colegas de time de Gianna iriam junto com eles, Peyton Chester, junto com a sua mãe, a Sarah Chester, e Alyssa Altobelli, com seus pais, Carrie e John Altobelli. Também neste voo iria a assistente técnica do Team Mamba, a Christina Mauser, e o voo seria efetuado pelo helicóptero que é biturbina, o Sikorsky S-76 Bravo, de registro November 72 Echo X-Ray, que tinha sido fabricado em 1991. Esse modelo é considerado bem seguro mundo afora e era operado pela Island Express, uma pequena empresa com 6 helicópteros e o mesmo número de pilotos. O negócio da Island Express consistia principalmente em transportar passageiros entre Long Beach e Catalina Island, que é um destino turístico a 32 quilômetros da costa. Quando começa a Insider, eu acelero o vídeo. Ô B, você acelerou tanto que ficou parecendo o Superlito Insider Souza. Lembrando, como eu falo mais devagar do que a maioria dos youtubers, dá para acelerar até 2x e ainda dá para entender o que eu falo. É melhor do que pular. Senhor Lito, seus comerciais da Insider são insuportáveis. Senhor Benny, eu venho por meio desta agradecer esta crítica construtiva. Já estamos construindo asas maiores forradas com tecido modal anti-odor da Insider para aumentar a força de sustentação para ficar mais suportável. Muito obrigado. Quase todos os canais que eu acompanho têm propaganda da Insider. Tá literalmente um saco. O que eu posso te dizer é que você tem bom gosto nos canais que você está acompanhando, porque a Insider costuma apoiar bons canais de conteúdo. Então eu só posso aplaudir. Só não esquece que o meu cupom é melhor do que o dos outros criadores, tá? Então você usa o LITO15, que junto com os descontos que já tem lá no site da Insider, você pode chegar até a 40% de desconto. E aí você enche o saco, você enche a sacola com produtos da Insider. Puxa, essas longas interrupções para falar da Insider estão me fazendo desgostar do canal. Sem mais interrupções, vamos de volta ao vídeo. Voos fretados para indivíduos de alto poder aquisitivo eram menos frequentes, mas muito mais lucrativos. De todos os VIPs transportados pela empresa, o Bryant era o mais importante. E o Bryant voava regularmente pela Island Express, fazendo qualquer viagem pela cidade que uma pessoa normalmente faria apenas dirigindo. E transportar Kobe era um orgulho. De forma que manter o Bryant feliz era o trabalho número 1 da empresa. Isso significava levá-lo aonde e quando ele quisesse ir. O voo de Kobe seria pilotado por Ara Zobayan, que era o piloto-chefe da empresa. E a aeronave estava equipada para voos
por instrumentos, mas a Island Express só tinha licença para voar sobre regras de voo visual, ou VFR, o que significava que o piloto tinha que ser capaz de ver o solo o tempo todo para seguir o voo. O piloto contava com 8.577 horas de experiência de voo, incluindo cerca de 1.250 horas em Sikorsky S-76 e cerca de 75 horas de voo por instrumentos, das quais pelo menos 68 horas foram acumuladas durante voos em condições meteorológicas por instrumentos, que é IMC. Foram missões simuladas. A Island Express tinha um procedimento em vigor para garantir que os seus pilotos permanecessem dentro de parâmetros de segurança conservadores. Chamada de ferramenta de análise de risco de voo, era uma lista, um checklist eletrônico de 69 itens que somava uma série de pontos indicando o fator de risco. Se a visibilidade estivesse abaixo dos mínimos para o voo visual, por exemplo, o sistema adicionaria 9 pontos e assim por diante. Se a pontuação totalizasse mais de 45, o piloto não poderia voar sem primeiro consultar alternativas com o diretor de operações ou o piloto-chefe. A visibilidade no dia 26 de janeiro estava bastante reduzida, tanto que o Departamento de Polícia de Los Angeles havia estacionado todos os seus helicópteros. E de acordo com o programa da Island Express, o voo com Cobb deveria ser discutido com o cara de operações. Mas o Bryant precisava ir. E o Zobayan era o piloto-chefe. Então, no sistema da empresa, ele pulou a parte relativa aos seus planos de backup e deixou os fatores de risco críticos desmarcados e clicou em enviar. Quando o voo partiu do John Wayne Airport, a visibilidade reportada era de 6,5 km mais ou menos, com neblina e um teto de nuvens a 300 metros acima do solo. O helicóptero levantou o voo às 9h07 e seguiu na direção noroeste, inicialmente a uma altitude de cerca de 300 metros. E depois foi mantendo altitudes de cerca de 120 a 180 sobre o terreno, que cada vez se elevava mais à frente, e mantendo uma velocidade em relação ao solo de cerca de 260 a 280 km por hora. Às 9h20, quando o helicóptero estava voando a cerca de 240 metros de altura, e estava a aproximadamente 13,5 km a sudeste do aeroporto Bob Hope, que fica em Burbank, o piloto contatou o controlador da Torre de Controle de Tráfego Aéreo, que é a ATC, e solicitou uma autorização especial para regras de voo visual através do espaço aéreo classe C de Burbank, para seguir a rota 101, que é uma autoestrada que percorre toda a costa oeste dos Estados Unidos e que naquele trecho se estende para oeste, e o voo seguiria em direção ao aeroporto de Camarillo. O espaço aéreo classe C é um espaço aéreo controlado onde voos por instrumentos e voos visuais são permitidos, mas os que estão visuais devem cumprir certos requisitos relativos à visibilidade. O controlador aconselhou o piloto a manter-se fora do espaço aéreo de Burbank devido ao tráfego, e o piloto solicitou um relatório do topo das nuvens. O controlador respondeu que os últimos topos de nuvens reportados estavam a 730 metros. Por volta de 9h21, o helicóptero começou a voar em círculos fora do espaço aéreo do aeroporto no lado sudeste, próximo à rota 101, a altitudes que variavam entre cerca de 120 a 200 metros acima do terreno. E a velocidade em relação ao solo variava, de 75 km a 130 km por hora. Às 9h27, o ATC de Burbank sugeriu ao piloto que, devido a vários aviões partindo do aeroporto de Van Nuys para o sul, ele poderia seguir para o norte e acompanhar a rodovia interestadual 5 antes de cruzar o espaço aéreo do aeroporto de Van Nuys, para seguir para o oeste em direção a Camarillo. E o piloto respondeu, sem problema. A rodovia interestadual 5 é uma outra autoestrada que acompanha a costa oeste americana, indo do México até o Canadá. Às 9h32, o controlador deu para o piloto uma autorização para o voo seguir a interestadual 5, na direção noroeste, passando pelo espaço aéreo de Burbank. E o ATC também informou para o piloto que as condições climáticas incluíam vento calmo, visibilidade de 4 km, neblina e um teto de nuvens de 1.100 pés.
acima do nível do mar e que Van Nuys está relatando condições quase idênticas. Por volta das 9h34, quando o helicóptero estava a cerca de 1,5 km do aeroporto de Burbank, o piloto informou para o ATC que iria seguir a rodovia estadual 118 ao redor de Van Nuys e, em seguida, seguir a Rota 101. Como o helicóptero fazia um voo visual, é muito comum, nesses casos, que se utilize o traçado das rodovias como orientação. Principalmente as autoestradas, que são largas, com curvas suaves, sem grandes variações de relevo e de fácil visualização. Às 9h35, o piloto chama o controlador de novo e solicita uma transição especial de voo visual e relatou que estava a 1.400 pés. O controlador autorizou o voo para transição para o espaço aéreo classe Delta de Van Nuys, abaixo de 2.500 pés, ao longo da rodovia estadual 118. O espaço aéreo classe D, classe Delta, é normalmente encontrado em torno de pequenos aeroportos que possuem uma torre de controle, mas não oferecem serviços de radar. Por volta das 9h39, o helicóptero iniciou uma curva para o sul, ao longo do limite externo do espaço aéreo de Van Nuys. E o ATC instruiu o piloto a entrar em contato com o controle de aproximação por radar do sul da Califórnia, mais conhecido como SoCal TRACON, que é a instalação de controle de tráfego aéreo mais movimentada do mundo, a propósito. Às 9h40, o piloto informou aos controladores que o voo estava em condições visuais a 170 metros do solo, seguindo para Camarillo. O controlador de SoCal perguntou para o piloto se ele planejava voar baixo todo o caminho até Camarillo, e o piloto respondeu: sim, senhor, baixa altitude. E o controlador informou para o piloto que o contato de radar e rádio com o voo provavelmente seria perdido e instruiu o piloto a definir o código do transponder do helicóptero para 1200, informando que estava voando visual, e contactar a torre de Camarillo quando estivesse mais perto do aeroporto. O helicóptero se manteve a uma altitude de 120 a 180 metros do chão enquanto seguia. Às 9h42, o helicóptero encontrou a Rota 101 e começou a segui-la para o oeste, em direção a Camarillo, enquanto voava a cerca de 170 metros. As condições meteorológicas sobre a US 101 apresentavam condições de neblina e a cobertura de nuvens variando, com nuvens baixas e pesadas em alguns lugares, e área onde as nuvens estavam bastante altas. Às 9h44, o piloto fala para SoCal que iria iniciar uma subida para acima das nuvens e iria permanecer em contato. O helicóptero imediatamente começou a subir a uma taxa de cerca de 450 metros por minuto e iniciou uma curva gradual para a esquerda, permanecendo sobre a US 101. Naquele momento, houve uma troca de controlador lá em SoCal e o controlador que estava assumindo perguntou para o piloto qual a posição e teve como resposta que o voo estava a oeste de Van Nuys. Às 9h44, o controlador pediu para o piloto para apertar o botão IDENT do transponder e o piloto fez isso. Quando o controlador pede para um piloto identificar a aeronave, a indicação daquela aeronave fica piscando por algum tempo na tela do radar. E isso facilita a localização do controlador de onde esse avião que ele está conversando está realmente, entre todas aquelas que estão sendo mostradas. E depois de notar que o código de transponder do helicóptero estava mostrando 1200, 1200, o controlador perguntou para o piloto se ele estava solicitando acompanhamento de voo, que é um tipo de serviço de consultoria de radar, de controle de radar. E aí o piloto respondeu: sim, senhor. Por volta das 9h45, enquanto o helicóptero continuava a sua subida, ele começou uma curva à esquerda, para longe da US 101 e atingiu sua altitude máxima de cerca de 490 metros acima do solo antes de começar a descer rapidamente enquanto permanecia na curva à esquerda. Às 9h45 e 17, enquanto o helicóptero ainda estava descendo, o controlador pediu para o piloto para dizer quais eram as intenções e o piloto respondeu que o voo estava subindo para 4.000 pés. O controlador então perguntou para o piloto quais eram os planos, porque uma vez que ele atingisse aquela altitude, o que ele ia fazer? Mas não recebeu mais nenhuma comunicação. De acordo com uma testemunha em terra que estava pedalando em uma trilha perto do local do acidente, a área estava cercada por névoa no momento. Ele ouviu o que ele descreveu como o som normal de um helicóptero voando por cerca de 20 segundos.
e então de repente o helicóptero emergiu das nuvens descendo e se inclinando para a esquerda. Ele estimou que viu o helicóptero por cerca de 1 a 2 segundos antes de atingir o terreno e explodir em chamas a cerca de 60 metros de onde ele estava. Todos os ocupantes do helicóptero faleceram com a queda e o incêndio que se iniciou. Devido à fama de Kobe Bryant, o acidente causou uma enorme comoção, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. E as investigações sobre as causas do acidente foram iniciadas pelo NTSB. O que teria levado um piloto experiente a executar um voo sob regras visuais em um dia de tão baixa visibilidade? A Island Express exigia que os pilotos obtivessem um briefing meteorológico de fontes aprovadas para determinar se um voo poderia ser efetuado ou não. E de acordo com os regulamentos e a política da empresa, tinha aquele checklist para fazer. Os regulamentos aplicáveis ao voo do acidente exigiam visibilidade de pelo menos 800 metros, que o piloto visse o solo e voasse a uma altitude mínima de pelo menos 90 metros. O requisito de visibilidade de 1.600 metros da Island Express era mais conservador do que o regulamento, e embora a empresa tivesse a mesma altitude mínima de voo, recomendava que os pilotos mantivessem altitudes de voo entre 150 e 300 metros. O formulário de análise de risco de voo que o piloto preencheu cerca de 2 horas antes da partida do voo incluía o item de risco climático para um teto menor que 600 metros. E com base nos critérios de pontuação de risco deste formulário, a pontuação para o voo do acidente era 12, estava na categoria de baixo risco, que ia até 45. O NTSB concluiu que, se o piloto tivesse preenchido um formulário de análise de risco de voo, que considerasse as informações meteorológicas disponíveis no momento em que o voo partiu, o voo teria permanecido dentro da categoria de baixo risco da empresa, mas teria exigido que o piloto buscasse informações do diretor de operações e fornecesse um plano de voo alternativo. No entanto, Zobayan era o piloto preferido do Kobe e é um em que ele confiava para voar com seus filhos. Isso lhe trazia uma sensação de orgulho. Além disso, o relacionamento do piloto com Kobe era amigável e ele provavelmente não queria decepcioná-lo ao não executar aquele voo com esse nível de risco. E a execução do voo pelo piloto, passando da condição visual para instrumentos, foi inconsistente com o julgamento típico e o comportamento de tomada de decisão que é observado pelo diretor de operações e também pelos pilotos da empresa entrevistados pelo NTSB. E no momento em que o voo perdeu as referências visuais, estava a apenas 40 quilômetros do destino, que vinha relatando condições climáticas acima dos mínimos visuais desde antes da partida do voo. Existe um comportamento conhecido como viés de continuação do plano, que é conhecido por afetar negativamente a tomada de decisões aeronáuticas e é abordado em vários materiais de orientação, treinamentos e testes para pilotos que o próprio FAA faz. Quanto mais perto o piloto chega do destino, mais forte esse viés se torna. A gente viu isso no caso do ministro Teori Zavascki também, vocês lembram? É bem semelhante. Assim, o NTSB concluiu que a decisão do piloto de continuar o voo em condições climáticas deterioradas foi provavelmente influenciada pela pressão autoinduzida para atender às necessidades de viagem do Kobe, e também a falta de um plano alternativo e o viés de continuação do plano, que se fortaleceu à medida que o voo se aproximava do destino. Tô chegando, tá logo ali. O encontro de um voo cumprindo regras visuais com uma condição de voo por instrumentos, durante a qual o piloto pode não estar preparado para a perda de referência visual, pode ser considerado, de acordo com a FAA, como um risco de emergência de vida. E os pilotos são suscetíveis a experimentar essas ilusões vestibulares, o que pode levar à desorientação espacial e à perda de controle da aeronave. Por isso que os pilotos da aviação comercial estão sempre voando por instrumentos. As ilusões vestibulares ocorrem quando esse sistema vestibular, o ouvido, produz uma falsa sensação de atitude e de trajetória do helicóptero. Durante a subida para tentar ultrapassar essa camada de nuvens que estava impedindo a visibilidade, o helicóptero entrou em uma curva estável para a esquerda, que foi propícia para o piloto experimentar essa ilusão que o levaria a pensar que o helicóptero estava voando reto e nivelado, quando na realidade ele estava em uma curva inclinada para a esquerda.
Além disso, o início da comunicação do piloto com o controlador introduziu uma carga de tarefas que continuou pelo restante do voo, enquanto o controlador tentava obter as informações necessárias para identificar aquele voo. As tarefas do piloto, associadas não só com a comunicação com o controlador, mas também de pressionar o botão ident, introduziram distrações da tarefa principal, que era monitorar os instrumentos de voo enquanto o helicóptero estava subindo sem ver nada do lado de fora. Essas interrupções na varredura dos instrumentos do piloto, bem como a introdução dos movimentos de cabeça, de olha para cá, olha para lá, tornaram o piloto vulnerável a essas pistas vestibulares enganosas. E quando o helicóptero começou a fazer a curva para a esquerda, aumentou ainda mais esse aspecto da ilusão de inclinação e a percepção incorreta sobre a real inclinação do helicóptero. E além disso, como o helicóptero também começou a descer rapidamente enquanto estava na inclinação para a esquerda, ele começou a acelerar. E essa aceleração deixou o piloto experimentar uma ilusão de que o helicóptero estava subindo, quando na realidade ele estava descendo. E à medida que isso continuava nessa descida íngreme, o piloto não estava pegando referência dos instrumentos do helicóptero, ou estava tendo dificuldade de interpretar o que os instrumentos estavam mostrando para ele, porque o corpo estava sentindo um negócio totalmente diferente. E ele acabou não conseguindo recuperar o helicóptero com sucesso. O NTSB concluiu no relatório que o piloto sofreu desorientação espacial quando ele subiu sem referências visuais, o que o levou à perda de controle e à consequente colisão com o terreno. Dentre as recomendações que foram feitas, além das melhorias no treinamento e no sistema de segurança de voo da empresa, estava a introdução de um gravador de dados de voo, que inclusive captasse imagens do exterior, mas isso já foi considerado impossível de ser feito, de acordo com a FAA. Em 2021, o nome de Kobe Bryant foi incluído no Hall da Fama do basquetebol nos Estados Unidos, e uma estátua de Kobe e a Gianna, que é a filha dele, foi colocada ao lado da Crypto Arena, pelo Los Angeles Lakers. Essa é a história por trás de todo esse acidente com o Kobe Bryant. Como vocês veem, existem diversas semelhanças com alguns acidentes que a gente já viu por mau tempo, muito embora as pessoas considerem sempre que, pelo fato de ser um político, aconteceu uma sabotagem. É isso, o Kobe não era político, era uma pessoa amada e aconteceu a mesma coisa. Se você curtiu, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito. Considere apoiar para a gente continuar trazendo essas informações relevantes para você. Seu nome aparece aqui com esses amigos para sempre e você tem acesso a conteúdos exclusivos também. Um grande abraço e até o próximo voo!